Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Débora, esse é o Bernardo, meu marido, e aqui a gente compartilha o dia a dia e a nossa vida em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Então estamos na estrada agora, a gente está voltando de Santana. Santa Ana é uma cidadezinha que tem perto de Los Angeles, fica entre San Diego e Los Angeles, mas é bem coladinho a Los Angeles já. Então fica 1h30 mais ou menos de San Diego, e já é a nossa terceira ida lá, durante esse período que a gente está aqui. Mas hoje finalmente deu tudo certo, então eu tô finalmente com o número do meu Social Security em mãos. E vou fazer esse vídeo aqui hoje para relatar para vocês. Então, como é que foi o recebimento do nosso Social Security, como é que foi toda a questão da retirada do documento, de aplicação para o documento. Quando a gente chega no país com tipo de visto de residente permanente, tem duas situações que você nunca vai saber qual é a tua antes de acontecer. Que é, ou o teu social já vem automaticamente, ou você precisa ir até o SSA, que é o escritório do social, para poder fazer o pedido. Então, quando você dá a entrada lá na imigração, né, no aeroporto, quando a tua primeira entrada com o visto de imigrante, você entrega lá o teu envelope com os documentos e o agente dá a tua entrada no país, né? Ele dá lá a tua entrada no sistema. Geralmente, o padrão é que nesse momento ele já deu ok no teu Social Security e que já faça a tua aplicação automaticamente ali. Mas acontece que alguns não fazem algum comando lá que a gente não sabe o que é, não fazem algum comando que isso não acontece. E aí você tem que ir no SSA. E você só fica sabendo isso se você esperar ali por pelo menos uns 20 dias e não receber o teu Social Security Number, ou você já agendar para ir no SSA e verificar como é que tá a tua situação. Se já tem a aplicação online, se não tem, como é que tá. Então a gente veio para cá no início de outubro, né? Foi uma viagem que a gente fez assim bem em cima da hora. A gente comprou passagem com menos de uma semana de antecedência e a gente nem avisou quase ninguém que a gente vinha, só nossos pais sabiam que a gente estava vindo para cá, basicamente. E a gente veio para cá num bate-volta muito rápido. A gente ficou 3 dias aqui, então a gente veio numa sexta e numa terça a gente já foi embora. E a gente veio exclusivamente para dar a entrada mais rápido nesses documentos. Porque como nós estávamos com algumas programações, a gente não queria, entre aspas, perder esse tempo depois da nossa mudança definitiva. Então a gente veio para cá em outubro para dar esse start no documento. Então o que a gente fez? Como tem alguns grupos, né, das pessoas que se conversam que estão na mesma situação de visto, a grande maioria estava relatando que não estava vindo automaticamente o documento, que estava sendo necessário marcar o agendamento no SSA. Então o que nós fizemos? Nós já deixamos um agendamento prévio marcado no SSA para a segunda-feira seguinte que a gente chegaria. Então a gente chegou aqui na sexta-feira, a gente já marcou esse agendamento para a segunda-feira, porque na terça a gente já iria embora para o Brasil de novo. Então na segunda-feira, quando nós chegamos lá, ainda não constava no sistema realmente nenhum pedido nosso, e a gente deu entrada nesse pedido. O que aconteceu? Cada um retirou uma senha de atendimento. Então primeiro me chamaram, fizeram uma prévia ali de verificação, né? Anotaram algumas coisas no sistema. E aí você fica aguardando para ser chamado novamente. Então me chamaram, fizeram essa prévia, voltaram e depois chamaram o Bernardo, fizeram essa prévia. E beleza. Aí me chamaram para efetivamente dar a entrada na aplicação. Foi uma mulher que me atendeu. Num SSA que tem aqui, num dos que tem aqui em San Diego, numa cidadezinha do lado que é National City, que é quase que um bairro de San Diego, na verdade. E aí essa mulher fez a aplicação. Quando ela estava fazendo a minha aplicação, ela já se demonstrou uma pessoa meio confusa, né, amor? Assim, ela demonstrou meio... Ela preencheu, tipo, ela teve que preencher 3 vezes, porque alguma coisa que ela fazia apagava tudo. E aí, uma vez ela tinha colocado o meu nome errado, depois uma outra vez ela tinha colocado o nome da minha mãe errado. E enfim, demorou bastante, assim. Ela colocou a cidade de nascimento também errada, ela escreveu junto com o estado. Ela tava fazendo várias coisinhas erradas, assim. Mas, né, e aí eu não reclamei, fui seguindo ali. E no final ela falou, olha, não foi aprovado logo de cara o teu. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque pode levar uns dias pro teu status atualizar, né? O status quer dizer assim, quando eu entrei no país, aí o meu status atualiza para que eu já sou residente, né? E ela falou, olha, às vezes pode levar uns diazinhos para atualizar teu status. Então é isso, ó, vou te dar essa carta aqui, você espera que em até 4 semanas
ou você vai receber o teu Social Security Number em casa, né, o cartãozinho, ou você vai receber alguma documentação. Se não receber ou coisa assim, você volta aqui pra gente ver. Aí tá, eu fiquei chateado, mas assim, aceitei que pudesse ser isso mesmo, porque eu já tinha ouvido falar de casos que realmente demora pra constar no sistema essa atualização. E como a gente tinha chegado na sexta e ainda era segunda, eu pensei, putz, trocinho do final de semana ali deu uma coisada, né? Beleza. Fiquei relativamente, assim, aquele tranquilo com o pé atrás, sabe? E aí passou um tempinho lá, chamaram o Bernardo numa outra janela. E aí foi um cara que atendeu ele, e o dele deu, tipo, não deu 5 minutos de atendimento, né? Assim, foi muito rápido. O cara preencheu tudo ali e tal, e falou, ó, tudo certo, aprovado, em até 15 dias você recebe o cartão em casa. Aí nessa hora eu até perguntei pro cara, né? Eu falei, olha, eu fui ali agora e o meu não deu. E eu sou a titular do visto. Então, eu imagino que se o meu, enquanto titular, tá pendente, que se fosse ao contrário, eu até entenderia, do meu estar ok e o dele pendente, porque às vezes pode acontecer. Aí o cara, às vezes acontece mesmo, espera um tempo e beleza. Só que pra eles não existe urgência, né? E como a gente ainda ia voltar pro Brasil, ia ter 1 mês e 20 dias, não, 20 dias, na verdade. A gente ia ter 20 dias até voltar pra cá. Eu fiquei aquele relativamente assim, sabe? Falei, tá tudo certo, dá tempo, né, de resolver isso. Mas fiquei com aquela meio que pulguinha, assim. Só que eu não quis insistir do cara, ai, olha aí pra ver se o meu tá certo, alguma coisa assim. Porque é complicado, né? Se eles se sentirem ali que você tá, sei lá, distratando, qualquer coisa assim, é igual no Brasil, né? Funcionário público tem o mesmo poder, digamos assim. Então, é ruim você ficar ali insistindo com algo, ainda mais que você imagina que eles saibam o que estão fazendo, né? Tem alguma coisa ali, o helicóptero ali. E beleza. A gente foi embora, fiquei ali bem chateada, né? Fiquei naquela, putz, a gente veio pra cá só pra isso, né? Que eu queria já dar andamento em algumas coisas e tal. Mas beleza, vim pro Brasil. A gente chegou no Brasil, a gente saiu na terça-feira de San Diego, a gente chegou no Brasil na quarta-feira de manhã, ou na terça-feira à noite, mesmo nem. Então, na segunda a gente foi no SSA, na terça a gente já foi embora pro Brasil. E aí, no sábado, a minha prima já me mandou mensagem, olha, chegou o documento do Bernardo. Ou seja, na segunda deu a aplicação do social dele, e no sábado já chegou o social dele, foi super rápido. Eu falei, o meu não chegou porque não atualizou ainda mesmo, né? E fiquei naquela, falei, não, mas ainda tem uns dias pra gente chegar. Enfim, a gente veio para os Estados Unidos definitivamente, né? A gente saiu do Brasil dia 24 de outubro, a gente chegou aqui dia 25, eu sempre confundo nos dias porque a gente tinha uma data e depois a gente mudou. E nada tinha acontecido, nada tinha chegado. Aí eu já comecei a ficar preocupada, falei, pô, já passou 3 semanas. Tem algum enrosco aí, né? Só que nesse meio tempo, o país entrou em shutdown. Explicando de uma maneira bem leiga e assim, bem rápida. Outubro aqui, dia 1º de outubro, de setembro para outubro, é a virada do ano fiscal aqui nos Estados Unidos. Então o ano fiscal aqui é de outubro a outubro. Chegando nessa virada ali, se o governo já tiver gastado o que estava previsto naquele ano, pode entrar em shutdown o país. Que o que é? Eles cortam serviços que não sejam essenciais e reduzem tudo. Então algumas coisas não acontecem mais. E pra gente o que afetou? O que antes você podia simplesmente ir num lugar desse sem ter agendado, num caso de urgência, como era o meu, por exemplo, nesse período de shutdown estava proibido. Os serviços de correio estavam mais lentos, enfim, estava tudo no modo econômico, digamos assim. E aí, o que aconteceu? Que a gente chegou aqui e eu não conseguia agendamento de jeito nenhum para ir em nenhum lugar, para nenhum escritório conseguir me atender de urgência. Consegui um agendamento para a primeira semana de novembro. Eu acho que foi 5 ou 6 de novembro eu consegui um agendamento para esse escritório aqui de perto de Los Angeles. Em San Diego não tinha nada antes de dezembro. Então eu agendei um horário aqui em Los Angeles para ver o que tinha acontecido. Cheguei aqui, peguei uma mulher super fofa, graças a Deus. Ela foi super solista, ela olhou, ela fez uma cara assim, ela falou, então, o teu registro tá errado. A agente que te atendeu lá em National City, ela pôs o teu tipo de visto errado. O tipo de visto que ela colocou não dá direito à residência, não dá direito à green card, consequentemente não te dá direito a ter um Social Security Number. Então a gente vai ter que aqui ver o que faz. Aí ela tentou refazer a minha aplicação, mas o sistema não deixou porque já tinha uma aplicação ali pendente. Enfim, ela mexeu ali e falou, olha, agora é para estar tudo certo, o meu gerente aqui só tem que dar um enter no sistema e na virada da noite
já vai estar tudo ok, nos próximos dias você deve receber. Eu tinha explicado para ela o motivo que eu precisava com urgência do Social Security, ela falou, ó, me liga aqui nesse número amanhã e eu te passo o número por telefone. O que nem é comum, porque eles são proibidos de passar o número por telefone. O número do social é algo muito restrito, assim. É muito mais restrito do que o do CPF. No Brasil, o CPF já é algo que você não deve ficar passando assim, a todo direito, mas é meio que você ainda acha muito fácil na internet o número do CPF das pessoas, se você quiser. Aqui, o social é algo muito, muito importante. Então, pra você ter ideia, você não pode nem andar com ele na carteira, o original. É indicado você ter só o teu número salvo. Enfim, liguei no dia seguinte, não consegui falar de jeito nenhum. No outro dia eu consegui ligar e um rapaz me atendeu e disse que ela não podia atender, ela não estava, ou estava ocupado o ramal. E ele foi super gente boa comigo, mas falou, olha, não tá constando nada aqui, né? Não tem nada. Não tá aparecendo nada no teu registro, não tá constando nada, não gerou. Aí já começou a me bater um desespero, né? Já falei, putz, não, um desespero não no sentido de, tipo, não vai dar certo. Porque eu sei que não tinha nada errado no sentido que eu não conseguisse ter o social. Era a ansiedade e desespero pelas coisas que eu queria resolver e eu precisava do social para isso. E eu tinha uma data limite para poder resolver, para não perder algumas oportunidades. Eu falei, putz, aí começou a me dar um desespero nesse sentido. Aí fui tentar marcar um novo agendamento para poder resolver. Aí só tinha pro dia 8 de dezembro, né? E eu ia até o escritório, o primeiro lá que fez a cagada, e o segurança não deixava passar da porta. Ele falava, não pode, né, tá proibido, isso, aquilo, não me deixava passar da porta. E ele não deixava nem explicar o que era, que eu queria explicar o que era. Porque se fosse o caso, eu não precisava nem entrar. Era só ele dar o recado lá pro agente. Por quê? Quando eu fui eu esqueci de explicar essa parte, quando eu fui ali que essa moça super gente boa me atendeu, ela falou, olha, eles têm que fazer um comando lá no sistema. O meu gerente vai fazer um comando aqui, mas eles têm que fazer um comando lá também, porque se eles não fizerem lá, não vai adiantar, porque a entrada inicial foi feita lá. Então, ou eles têm que corrigir essa informação lá... Ela falou que queria fazer uma transferência de casa. Isso. National City tinha que autorizar a transferência de casa para Santana. Ela fez o pedido de transferência de caso para ela ser a responsável pela minha aplicação. Responsável do processo, só que existia a pendência de National City. Ela falou que no dia seguinte do dia que ela fez a aplicação, que a gente foi lá, geralmente dão um ok. Né? É verdade. É exatamente isso. Então, esse dia seguinte, dependia do National City dar esse enter lá. Ou para corrigir o erro, ou para transferir para ela o caso para ela corrigir. Aí ela falou que nesse dia seguinte, dando ok, ela teria a tela aberta, ia fazer a aplicação correta e tal, não sei o quê, e já saiu o número e já adiantava ela com um número que ela tanto precisava. Isso, foi isso mesmo. Vamos ver. E aí o que aconteceu? O National City não deu esse enter, não respondeu e não fez nada, entendeu? E aí eu ficava nessa loucura de tentar ligar. Eu cheguei a ficar 3 horas e 50 minutos no telefone, aguardando. E eu não conseguia. 3 telefones ligando mesmo. Eu ficava com o meu celular, com o do Bernardo e com outro que a gente usa pra delivery, tentando, e ninguém me atendia. Por quê? Com essa questão do shutdown, muita gente estava tentando atendimento. E ficava nessa loucura. Aí eu ia lá falar pessoalmente com o de segurança, ele falava, liga nesse telefone. Eu falava, eu tô ligando, ninguém me atende. E ele meio que cagava. Enfim, fiquei nessa e não conseguia falar com ninguém, e o documento não chegava. E os dias foram passando. Até que na semana passada, foi dia 20, se eu não me engano, dia 19 ou dia 20, eu consegui falar no telefone lá em National City. Foi 2 semanas atrás, foi numa quinta-feira, a gente foi lá numa sexta. Isso, foi na quinta-feira antes do Thanksgiving. Então foi por volta do dia 20 ali, uns dias antes do dia 20. A gente, na casa da prima dela, chegou uma carta falando que não tinha possibilidade da aplicação para ter o social e tal, e que numa outra ligação que a Débora tinha feito, o atendente perguntou se ela tinha a carta da negativa. Ela falou que ainda não tinha. Aí, enfim, essa carta, depois de mais de 4 semanas, chegou na casa da prima dela.
Essa carta foi emitida, eu tenho ali daí o stamp dela depois quando chegou. Essa carta foi pelo emitida no erro. dia 19. Dia 19 de novembro foi Aí, emitida. através dessa carta, a Débora ligou lá pra central, caiu nesse cara que Foi super falou querido. com ela no telefone, através dessa carta, né, com o laudo ali, né, de por que não foi aceita, né, a aplicação, aí ela conseguiu Aí ele desenvolver. falou, não, então vamos dar um jeito, vamos resolver, só que tem que ser presencialmente. Então eu falei, olha, eu tô tentando marcar agendamento, mas só tem pro dia 8. Então, o que eu faço, né? Eu expliquei pra ele o porquê que eu precisava antes, daí ele falou isso, não, realmente é importante, eu vou dar um jeito pra você. Aí eu esperei uns minutinhos ali, aí ele marcou um agendamento pro dia seguinte. Ele falou, você consegue estar aqui amanhã às 9h30 da manhã? Eu falei, óbvio, né? Aí, enfim, fui lá no outro dia às 9h30 da manhã. Ele me atendeu, super querido. Aí ele olhou. Aí na cabeça dele, ele só ia entrar ali e dar um ok que precisava. Só ia acertar. Aí quando ele olhou, tinha 2 aplicações pra mim. Uma que tava realmente errada ali, travada, e uma outra que, como, pelo que eu entendi que ele foi conversando com outro cara ali, como entrou uma e depois entrou uma outra aplicação, uma minha tava com o meu segundo nome, a outra não tava com o meu segundo nome, e enfim, eu acho que mais o outro erro da mulher do visto, essa aplicação ficou tipo sob investigação, quer dizer, mas ele me explicou o que era sobre essa investigação, não seria uma investigação do tipo, nossa, né, investigando até para algo, não, era no sentido de que aquela minha aplicação precisava de um supervisor analisar e dar o enter. Mas aí o que aconteceu agora, né, o plot twist, que aí agora essa investigação tinha ficado presa no escritório de Santana. E aí o cara de National City não conseguia mexer. Eu falei, caramba, agora ferrou, né? Só que, graças a Deus, o cara era muito gente boa e muito solícito, muito de boa. Aí ele ficou tentando ali, ele falou, olha, eu tenho esse sistema que a gente conversa por sistema com o outro, e ele ficou ali tentando, de repente ele falou, quer saber, eu vou ligar lá pra resolver isso agora. Aí ele ligou, conseguiu falar na hora lá, porque eles devem ter o ramal interno, enfim. Na hora pediu e na hora deram o enter lá. Aí ele me falou, olha, tá resolvido, me mostrou na tela ali que ele tinha deletado uma das aplicações, ficou só uma dele, falou, olha, só que eu não tenho como te passar número nem nada hoje, porque o número só vai gerar na virada da noite. Só que espera, porque em até 10 dias chega o teu cartão. E aí, enfim, saí de lá aliviada, mas ainda saí com medinho, né, do tipo, já ouvi isso antes, né, de que tava tudo certo e não tava tudo certo. E aí fiquei tentando ligar lá esses dias e consegui falar uma vez, só que um cara muito grosso me atendeu, e aí ele me falou assim, olha, tá aqui tua aplicação sim, tá tudo certo, espera aí que um dia vai chegar o teu cartão. Aí eu tentei de novo, alguns dias depois, aí uma outra mulher me atendeu, e essa mulher falou que não tinha aplicação nenhuma no meu nome. Aí já comecei a ficar, né, daquele jeito, falei, putz, pronto, agora ferrou de vez. Só que esse primeiro cara pediu todos os dados. Ele conferiu o nome da minha mãe, nome do meu pai. Então, assim, ele viu realmente no sistema algo. Mas quando a mulher falou que não, gato escaldado, né, já ficou daquele jeito, eu já fiquei com medo. Não pediu quase nada de... Não pediu tantas informações, mas eu fiquei com aquele receio já, né? Eu falei, putz, já deu errado uma vez, vai dar errado outra. Aí, enfim, vou tentar resumir, né, porque eu já tô falando demais. Hoje eu fui de novo lá pessoalmente no escritório de Santana pra tentar pegar, porque eu tô tentando resolver essa situação que eu tenho e eu preciso o quanto antes. Não dá pra esperar até o dia 8 de dezembro pra ver se realmente vai, né, ia dar certo ou não o número. E assim, o cartão podia chegar hoje, pode não chegar, então eu nunca ia saber o dia que vai chegar. Então eu resolvi arriscar e ir até lá hoje, né, 1h30 de estrada. E aí a primeira pessoa que me atendeu foi extremamente grossa. Ela não deixou nem eu terminar de falar. E meio que soltou, não vou te atender porque você não tá com horário marcado. O segurança deixou eu entrar de boa ali, foi tranquilo. Aí eu consegui mais ou menos assim, dar uma cortada na mulher e explicar pra ela, e passei o nome da outra mulher que tinha me atendido da outra vez, que era uma fofa. Aí ela falou, então vou ver com ela se ela te atende. Aí, graças a Deus, a mulher aceitou me atender, e na hora que ela me viu, ela me reconheceu, ela falou, eu lembro do teu caso, vamos ver aqui como é que tá e tal. Aí ela foi uma querida, foi uma fofa, na hora me deu o número do meu cartão, na hora me passou o número, imprimiu pra mim, e falou, olha, teu cartão foi enviado pelo correio no dia 21, então deve chegar a qualquer momento, o prazo máximo seria até amanhã, então pode ser que chegue ainda, entre hoje e amanhã, alguma coisa assim, mas tá aqui teu número, boa sorte, vai dar tudo certo e tal. Foi uma fofa, me deu vontade de chorar até na hora de alívio. Porque isso já tava me deixando
consternada de não resolver. Porque, além das situações do motivo que eu preciso, você ainda assim, você só consegue tirar a carteira de motorista tendo social. Você só consegue que a tua conta bancária realmente considere uma conta bancária americana para criar histórico tendo social. Tem muitas coisas. Crédito score para poder criar. Aplicação de apartamento não aceita se você não tivesse se você não tiver um social. Então, assim. Financiamento de carro. Financiamento de carro. Então eu não consigo andar em praticamente nada. Tipo, a vida do Bernardo que tá conseguindo movimentar um pouco mais, e é o que tem ajudado muito a gente, porque a gente tá conseguindo já dar andamento nas coisas, porque ele tá com o social dele ok. Mas o meu tava ficando atravancado. Então agora, graças a Deus, tá conseguindo evoluir. Aí saí de lá aliviadíssima. A gente almoçou rapidinho e a gente já foi direto no DMV, tinha um DMV ali perto. O Bernardo já tá com a carteira de motorista dele agendado o teste prático, porque só tinha data pro dia 11, já faz um mês que você fez a tua prova teórica, mas só conseguiu agendar o teste prático pro dia 11 de dezembro. Então, 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro. Então vai ser a semana que vem o teste prático dele. E aí saí de lá, já fui direto fazer a minha. Então eu já apliquei para carteira de motorista e para ter o RG também, simples ali, né? Caso aconteça, perca um documento, você tem um outro ali. Então apliquei para os dois. Meia hora ainda pra gente chegar em casa. O que significa que eu fiquei uma meia hora aqui falando. Hoje tem a Superlua. Hoje é dia 4 de dezembro, eu não lembro se eu falei. Hoje é dia 4 de dezembro. Tem uma Superlua hoje, a gente quer chegar em casa a tempo para dar uma olhadinha nisso. E aí agora, aproveitando que tá essa burocracia resolvida, eu vou lá no Bank of America também para poder incluir meu Social Security meu Social Security number na minha conta, porque aí minha conta já fica 100% atualizada. E as coisas já vão começando a movimentar mais também. Minha novela do Social Security finalmente se encerrou. Contei pra vocês aquele dia, né, que eu finalmente tinha conseguido o número. E aí, depois eu descobri que eu nunca ia receber em casa, porque a pessoa, além de tudo, tinha errado meu endereço também. Então, ainda bem que deu certo aquele dia de eu pegar o número. Já consegui antecipar algumas coisas, né, na semana passada. Aí, hoje eu vim aqui, que o meu oh, meu Deus, qual que é a palavra em português? Meu agendamento tinha ficado só pra hoje. Lembra que esse era o meu desespero, que era só pra dezembro. Aí eu vim aqui hoje, aí corrigiram o meu endereço, finalmente. E agora eu vou receber o cartão em casa. Finalmente. Depois de 2 meses certinho 2 meses de guerra, eu consegui. Eu queria muito ter gravado pra vocês cada passo, cada step que foi, mas foi tão estressante, gente, o fato de eu não ter recebido, de não ter vindo, que enquanto eu não resolvia, eu não conseguia relaxar. Mas agora deu certinho, né? Agora um pouquinho antes aí eu expliquei pra vocês o que aconteceu tudo. E é isso, agora finalmente encerrou. Social Security pronto. Então é isso, obrigada pessoal. E coloquem nos comentários se tiverem alguma dúvida, né? Se quiserem saber alguma coisa mais de como funcionam essas burocracias. E até a próxima.